Olá pessoal, continuando o nosso estudo da capacitância, hoje nós vamos estudar um pouco mais como que nós lidamos dentro de um circuito com dois ou mais capacitores, ok? Bem, vamos relembrar rapidamente o que a gente viu na última aula. Nós vimos que um capacitor ele é uma configuração de cargas desse tipo, ele tem uma carga Q em uma das placas condutoras, uma carga menos Q em outra placa condutora. Ele é eletricamente neutro e a energia que um capacitor armazena, que é a sua principal função, ela é armazenada no campo elétrico entre as placas. Nós vimos que a capacitância é o que relaciona a carga de um capacitor com a diferença de potencial entre as placas, ok? Vimos então que a unidade de capacitância é o farad e temos os símbolos que são usados em circuitos para capacitores e fizemos o cálculo das capacitâncias de alguns capacitores básicos, como o capacitor de placas paralelas, o cilíndrico e o esférico. E a partir desses cálculos a gente conseguiu observar que a capacitância ela só depende de fatores geométricos, ou seja, da forma do capacitor. Ok? Bem, agora que nós sabemos como calcular uma capacitância, vamos focar um pouco mais em capacitores dentro de um circuito. Ok? Bem, a pergunta que eu gostaria de entender é como que eu ligo dois ou mais capacitores? Bom, basicamente, existem duas formas de você ligar dois ou mais capacitores. Uma forma que é chamada em série e outra forma que é chamada em paralelo. Mas isso nem sempre é assim, quer dizer, isso depende um pouco também do que acontece ao longo do tempo com o circuito, como a gente vai ver no finalzinho dessa aula de hoje, ok? Então, vamos começar estudando a ligação de capacitores em paralelo. Então, aqui nessa figurinha, eu tenho dois capacitores que estão ligados em paralelo a uma bateria aqui. O que significa, do ponto de vista físico, dizer que os capacitores estão ligados em paralelo? Basicamente, é dizer que eles estão ligados à mesma diferença de potencial. Então, a forma da gente ver se um capacitor está ligado em paralelo ou se está ligado em série é verificar se eles estão ligados com a mesma diferença de potencial. Se eles estiverem na mesma diferença de potencial entre os seus terminais, eles estão ligados em paralelo. Então vamos observar o circuito dessa ligaçãozinha aqui. O circuito é dado por essa expressão, aqui nós temos a bateria, nós temos um capacitor aqui e outro aqui, ok? Veja que esse polo do capacitor e esse polo do capacitor estão ligados ao mesmo polo da bateria. A mesma coisa se passa aqui pelo lado direito. Então, ambos os capacitores estão ligados à mesma diferença de potencial. Agora, a princípio, esses capacitores eles têm capacitâncias diferentes, não precisa ser exatamente o mesmo capacitor. Então, se eles têm capacitâncias diferentes, a princípio, eles teriam cargas diferentes em suas placas, ok? Embora eles tenham a mesma diferença de potencial, ok? Agora, o que fez essa bateria? Ela tirou uma certa quantidade de cargas, aqui assim, dessa placa, e passou para essa placa. Tirou uma certa quantidade de cargas dessa placa e passou para essa placa aqui. No entanto, ao longo de todo o processo, as cargas elas não podem simplesmente desaparecer. Existe a conservação da carga. Então, a carga total que foi tirada das duas placas, ela tem que ser conservada. E ela tem que ser dada por Q1 mais Q2. Ela não se perde no processo. Então, a partir do fato de que eu tenho o mesmo potencial para os dois capacitores e eu tenho a conservação da carga, eu posso fazer agora o cálculo de um capacitor que a gente chama de capacitor equivalente. É como se eu pegasse esse mesmo circuito com essa mesma fonte, nessa mesma bateria, e substituísse esses dois capacitores por um capacitor somente. E a pergunta é, qual é a capacitância desse único capacitor? Então, a partir dessas relações aqui, é possível escrever que essa capacitância equivalente é simplesmente a soma das duas capacitâncias. Ok?
Então, sempre que a gente tiver capacitores ligados em paralelo, a gente tem que lembrar que a diferença de potencial entre eles é a mesma, mas eles podem ter cargas diferentes, ok? Agora, se eles estiverem ligados em série, o que se passa? Bem, uma ligação em série é aquela mostrada nesse desenho aqui. Eu tenho dois capacitores, um do lado de cá, outro do lado de cá, e os dois estão ligados a uma bateria, ok? O que acontece quando eu ligo esses capacitores em série? Essa bateria ela vai retirar uma certa quantidade de cargas aqui e vai depositar agora nessa placa desse outro capacitor. Ao depositar essas cargas que ele tirou dessa placa nessa placa, a gente vai ter uma certa indução nessa placa e nessa placa aqui. Ou seja, a gente não tem nenhuma corrente passando, nenhuma carga passando entre as placas do capacitor. Isso faz com que as cargas em um capacitor ligados em série, elas têm que ser necessariamente iguais. Mas a diferença de potencial não. Nós vimos, quando a gente estudou um circuito com um só capacitor, na aula passada, que essa região de potencial aqui, ela é menor do que essa região de potencial, né? A mesma coisa se aplica aqui. Essa região aqui é maior do que essa. Portanto, há uma diferença de potencial que depende da capacitância desses capacitores. No entanto, se eles estão ligados em série, as cargas são as mesmas. E, de novo, o que eu quero é achar um único capacitor que eu pudesse substituir por esses dois aqui no mesmo circuito, ou seja, na mesma bateria. Então, partindo do princípio de que os potenciais são diferentes, mas as cargas são iguais, eu tenho que o potencial, a queda de potencial por causa do capacitor 1 mais a queda de potencial por causa do capacitor 2 precisa necessariamente ser igual àquela fornecida pela bateria. Então eu tenho agora essa relação aqui, ok? Então, juntando essas duas expressões, eu tenho que uma fórmula para a capacitância equivalente, ou seja, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, quando eu tenho capacitores em série, eu tenho diferença de potenciais diferentes, porque a diferença de potencial depende da capacitância, mas cargas iguais em todos os capacitores. Ok? Bom, então eu posso agora fazer um quadrinho aqui que eu comparo os dois tipos de ligação. Então, quando eu tenho ligações em paralelo, né, eu posso ter N capacitores ligados em paralelo. A capacitância equivalente vai ser simplesmente a soma algébrica, a soma delas, a soma de todas as capacitâncias, né? A capacitância é sempre um valor positivo, então é a soma de todas as capacitâncias. E lembrando que quando eu tenho capacitores em paralelo, eu tenho a mesma diferença de potencial para todos eles. Notem como é que eles estão todos ligados na mesma diferença de potencial. No entanto, eu tenho cargas diferentes porque eles têm capacitâncias diferentes. Quando eu estou ligado agora, ligando vários capacitores em série, eu tenho um desenho mais ou menos como este cá, e a soma das capacitâncias se dá através dessa fórmula que é o inverso, a soma do inverso das capacitâncias é igual ao inverso da capacitância equivalente. De novo, as diferenças de potenciais são diferentes para cada capacitor, no entanto, as cargas deles, de todos eles, quando ligados em série, são iguais. Bem, essas fórmulas aqui, elas nos permitem ver o seguinte, quando eu tenho ligação em paralelo, quanto maior o número de capacitores, maior é a capacitância, em geral, maior é a capacitância do nosso circuito. Agora, quando eu tenho ligação de vários capacitores em série, menor é, em geral, a capacitância total do circuito. Ok? Bem, agora que nós sabemos essas duas maneiras básicas de conectar capacitores, vamos resolver um problema com vários capacitores conectados aqui. Então eu tenho esse circuitinho aqui e o problema nos pede o seguinte, se cada capacitor do circuito tem capacitância de 1 farad e a fonte é de 10 volts, essa fontezinha aqui, obter a capacitância equivalente e a carga no capacitor equivalente. Então basicamente o que esse problema me pede é para simplificar esse circuitão aqui, cheio de capacitores, né, nesse circuitinho aqui, onde eu tenho somente um capacitor equivalente. Então, para isso, eu tenho as fórmulas da ligação de capacitores em série e a fórmula da ligação dos capacitores em paralelo.
Então é só usar uma estratégia que é a seguinte. Vamos fazer a redução de partes desse circuito e à medida que a gente for fazendo as reduções de parte do circuito, nós vamos simplificando ele e lembrando sempre que se a gente está no mesmo potencial, os capacitores estão em paralelo. Se a gente tem potenciais diferentes, os capacitores estão em série. Então vamos começar com essa parte aqui. Bem, esses dois capacitores, eles estão em paralelo, porque notem que eles estão ligados na mesma diferença de potencial. Então eu posso, com esses dois capacitores, simplificar o meu circuito para um capacitor único que eu chamei de C34, que é esse capacitor aqui. Bem, se esses dois capacitores eles estão em paralelo, é só fazer a soma de suas capacitâncias, e o capacitor, então, 34, ele tem uma capacitância de 2 farad, ok? Bem, agora eu escolho outros dois capacitores que eu possa simplificar o meu circuito. Então vamos escolher esses dois aqui, que é o 5 e o 6. Esses dois capacitores, eles estão em série. Então, se eu puder substituí-los por um único capacitor, eu teria um circuito como esse aqui, né? Então, como que eu calculo a capacitância 5, 6? É só agora fazer o cálculo da capacitância equivalente dos capacitores ligados em série. Então, o capacitor 5,6 ele tem meio farad de capacitância, ok? Bem, agora, repetir o circuito, agora eu tenho esses dois capacitores que estão ligados em série, ok? Por que eu sei que eles estão ligados em série? Porque eles têm diferenças de potenciais diferentes. Então, para fazer o cálculo deles, eu quero substituir esses dois por um único capacitor, que eu chamei de C234, né, cujo cálculo é esse dado aqui. Né? Quer dizer, como eles estão ligados em série, a gente tem os inversos dos capacitores, fazendo essa continha, eu tenho que o capacitor 234 é 2/3 farad. Ok? Bom, próximo passo, simplificando ainda mais, eu tenho esses dois capacitores em paralelo. Então, se eu pudesse simplificar esse circuito, fazendo com que esses dois capacitores possam ser substituídos por um único capacitor, que é esse aqui, ó, C23456, a conta é muito simples, já que eles estão em paralelo, é simplesmente a soma dos dois valores dos dois capacitores. Então, eu tenho esse valor para o capacitor, e finalmente, eu agora tenho mais dois capacitores em série, cuja soma me dá a minha capacitância equivalente. Então, só fazer agora a aplicação da fórmula de capacitores em série, eu tenho então que a capacitância equivalente do meu circuito é 13/7 farad, ok? O cálculo agora da carga é muito simples, é só aplicar a definição de capacitância, essa fórmula aqui, né? Eu tenho a carga, eu quero calcular a carga total, eu tenho a capacitância equivalente, tenho a diferença de potencial da bateria, a carga do meu capacitor equivalente é 18,6 coulomb. Ok? Então, esse probleminha mostra que a gente tem sempre que pegar um problema, um circuito, por mais complexo que seja, né, cheio de capacitores, e passo a passo, e simplificando usando capacitores que estejam em paralelo e capacitores que estejam em série. Ok? Bom, vamos fazer mais um probleminha aqui, que liga capacitores. Eu tenho esse probleminha que diz o seguinte: o capacitor 1, que é esse aqui, foi dada a capacitância, 3,55 microfarad, é carregado com uma diferença de potencial de 6,3 volts por uma bateria. A bateria não está aparecendo aqui, mas ela foi carregada e depois ela foi removida aqui. A bateria foi removida e o capacitor é ligado. Como na figura, ao capacitor descarregado 2, que tem essa capacitância C2 que foi dada aqui. Ok? Quando a chave S é fechada, parte da carga de um dos capacitores é transferida para o outro. Determine a carga dos capacitores depois que o equilíbrio é atingido. Então veja bem, enquanto essa chave estiver desligada, nada vai acontecer, não é? Porque não há como o circuito transportar cargas. Mas depois que a chave é ligada, parte das cargas que estão nesse capacitor, elas vão se redistribuir para esse capacitor C2 aqui, ok? Então vamos ver como é que isso acontece. Então, quando eu faço a ligação da chave, ela vai ter essa redistribuição de cargas.
né? Parte das cargas negativas vão vir para cá, essas cargas negativas, parte delas vão ficar, a quantidade vai ser um pouco menor, e aqui a gente vai ter uma certa quantidade de cargas positivas, né? Porque aqui a gente vai ter uma certa quantidade de cargas negativas. Então, quando a gente faz a redistribuição, quando a gente faz a ligação da chave, eu vou ter uma certa quantidade de carga no meu sistema que é dado por Q0, isso eu posso calcular através da definição de capacitância, e o cálculo dá esse valor aqui em Coulomb da carga Q0. Agora, quando ela atinge o equilíbrio, ou seja, quando a gente já não tiver mais movimento de cargas, quando os dois capacitores já estiverem novamente carregados, a gente vai ter que eles vão estar a mesma diferença de potencial. Necessariamente eles têm que estar a mesma diferença de potencial, porque senão haveria movimento de cargas. Não é? Uma carga, quando você tem carga sobre um potencial, quando você tem cargas numa diferença de potencial, você tem movimento de cargas. Então, como eles estão a mesma diferença de potencial, eu posso dizer que Q1C1 igual a Q2C2 e obter então uma relação entre as duas cargas. Por outro lado, né, como nós sabemos, a carga ela é conservada. Então, no processo de redistribuição de cargas, a carga não se perdeu em hora nenhuma. Então, a soma das duas cargas tem que ser necessariamente a carga inicial do capacitor C1. Então, fazendo uma combinação dessas equaçõezinhas, eu chego nessa relação que me permite calcular as duas cargas Q1 e Q2 depois que elas atingem o equilíbrio, ok? Agora, fica uma pergunta interessante aqui, né? Esses dois capacitores, eles estão ligados em série ou eles estão ligados em paralelo? Então eu vou deixar essa pergunta aí no ar para vocês e vocês pensem um pouco e depois a gente descobre o que é, ok? Então é isso aí, pessoal. A gente se fala na próxima. Bons estudos e até mais.